O Evangelho de Lucas capítulo 7. E depois de acabar todos os seus discursos aos ouvidos do povo, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, que estava doente, e a ponto de morrer. E quando o centurião ouviu falar sobre Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Eles vieram a Jesus, e rogaram-lhe com urgência, dizendo: Ele é digno de lhe concederes isto, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já não estava longe da casa, o centurião enviou-lhe uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres abaixo do meu telhado. Por isso que nem mesmo me considerei digno de vir a ti, mas diz uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem subordinado à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a meu servo: faz isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, admirou-se dele, então se virou, e disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem mesmo em Israel achei tanta fé. E quando os que foram enviados voltaram para casa, acharam com boa saúde o servo antes doente. E aconteceu no dia seguinte, que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Quando o Senhor a viu, comoveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Então se aproximou, tocou o caixão, e os que a levavam, pararam, e disse: Jovem, a ti eu digo, levanta-te. E o defunto se sentou e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. Todos se encheram de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa sua fama correu por toda a Judéia, e por toda a região em redor. E os discípulos de João lhe anunciaram essas coisas. Então João chamou 2 de seus discípulos, e os enviou a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens vieram a ele, disseram: João Batista nos enviou a ti, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E naquela mesma hora ele curou a muitos de enfermidades, males, e espíritos maus, e a deu vista a muitos cegos. E Jesus lhes respondeu: Ide, e anunciai a João as coisas que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bendito é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João se foram, Jesus começou a dizer às multidões acerca de João: Que saístes para ver no deserto? Alguma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes para ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Eis que os que vestem roupas delicadas e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes para ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro adiante de tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Pois eu vos digo, que dentre os nascidos de mulheres, não há profeta maior que João, o Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E todo o povo e os publicanos ouviram, concordaram que Deus era justo, e foram batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os estudiosos da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, e não foram batizados por ele. E o Senhor disse: A quem,
Pois, compararei as pessoas desta geração. E a quem são semelhantes? São semelhantes às crianças sentadas na praça, que gritam umas às outras: nós vos tocamos flautas, mas não dançastes, nós vos cantamos lamentações, mas não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi considerada justa por todos os seus filhos. E um dos fariseus lhe pediu que comesse com ele, então entrou na casa do fariseu, e sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, quando soube que ele estava na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro de óleo perfumado. E estando atrás, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o óleo perfumado. E quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo: se ele fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque ela é pecadora. E Jesus lhe respondeu: Simão, tenho uma coisa a te dizer. E ele dizia: Mestre. Jesus disse: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, e o outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste corretamente. Ele se voltou à mulher, e disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa, e não me deste água para os pés, porém esta molhou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos da cabeça. Tu não me beijaste, porém esta, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, porém esta ungiu os meus pés com óleo perfumado. Por isso te digo, os muitos pecados dela são perdoados, porque muito amou, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam sentados começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Senhor, que ressuscitou o filho da viúva e perdoou a mulher pecadora, conforte as famílias enlutadas em tempos de grande tristeza hoje. Aprova a fé onde quer que ela seja encontrada, como a do centurião. Não duvide de suas obras em meio a questionamentos. Derrame amor sobre os arrependidos. Fortaleça nossos corações na esperança. Amém.